Hail the King, capítulo 801. Trunfos, tudo fora. Fei havia lutado com os senhores do inferno, como Baal, Mefisto e Diablo, e eles eram essencialmente os deuses do inferno. Embora esses chefes fossem maçantes e burros no modo normal e no modo pesadelo, eles tinham algum poder divino. Quando Fei entrou no modo inferno, tudo mudou. Os chefes no modo inferno tinham muitos poderes divinos, e eles tinham inteligência e instinto de combate. Eles não eram tão diferentes em comparação com os deuses reais. Portanto, isso não era novo. Em certo sentido, Fei estava treinando por esse dia há um tempo. Kluivert, um dos 72 pilares dos deuses do mar no abismo, ainda não havia se recuperado. Pelas estimativas de Fei, parecia que uma faixa da energia espiritual desse deus maligno quebrou o selo e apareceu no mundo. Depois de matar Saviola, ele obteve esse corpo que pertencia ao discípulo do santo marcial continental e transformou a situação atual nisso. O altar do renascimento, da tribo do mar estava lentamente destruindo a energia deste selo que estava aqui há milhares de anos, e a força de Kluivert estava aumentando. Portanto, Fei tinha que tentar terminar esta batalha rapidamente. Quanto mais a batalha se arrastava, pior era para Fei. Fei acenou com a mão e uma luz vermelha escura brilhou. O triturador de pedra imortal Kins apareceu em sua mão. Embora este martelo de guerra tenha sido derrubado por Kluivert anteriormente, Fei ainda poderia convocá-lo de volta. Esta arma foi equipada com seu personagem bárbaro. A menos que ele morresse e largasse este item, Fei poderia convocar esta arma com um pensamento. Virvim. Fei balançou este martelo de guerra para usar uma das habilidades mais poderosas dos bárbaros. Um dragão dourado gigante, feito de energias de espada, apareceu e rugiu dentro deste palácio divino. No momento seguinte, Fei rugiu também. Habilidade bárbara Grito de Batalha. Os ruídos criados por essa habilidade foram suficientes para assustar os oponentes de Fei e fazê-los querer escapar. Habilidade bárbara Ordens de Batalha. Essa habilidade única aumentou temporariamente a mana, a saúde e a resistência de Fei, aumentando suas habilidades de combate em pouco tempo. Isso! Luzes vermelhas saíram dos olhos de Kluivert e seu corpo estremeceu. Ele sentiu uma energia aterrorizante dos uivos de seu oponente, e sua alma até tremeu, fazendo-o querer se virar e fugir. Ao mesmo tempo, ele percebeu que seu oponente entrou em um estado único, e a força deste aumentou a uma velocidade chocante. Depois de destruir rapidamente o dragão de energia da espada de Fei, Kluivert se controlou e superou o medo. Então, ele fechou as mãos na frente do peito antes de afastá-las lentamente. Como um antigo deus da batalha que foi provocado por uma formiga, ele lentamente revelou uma espada cinza com cerca de 3 metros de comprimento, era ainda mais alta que seu corpo. O corpo da espada era vago, e as chamas de energia cinzenta queimavam ao redor dela como um fogo real. Ao mesmo tempo, uma emanação assassina e violenta se dispersou na área a partir desta espada. Quando ele tinha essa espada na mão, isso parecia um pouco ridículo. Este deus do mal finalmente usou sua arma. Depois de rugir furiosamente, Kluivert virou o corpo e atacou Fei, e um poder indefensável correu e encheu o palácio sagrado do sacrifício. Era um poder aterrorizante. Com uma expressão séria no rosto, Fei girou o triturador de pedra imortal Kins, e tentou bloquear esse ataque, já que não havia tempo para se esquivar. Depois de resistir a essa força por apenas alguns segundos, ele foi jogado para trás como um meteoro, e seu sangue dourado claro foi derramado. Seu corpo bateu no telhado do palácio e o quebrou, e grandes pedaços de pedras caíram. O poder deste deus maligno aumentou novamente. Fei tossiu sangue e recuou enquanto estava atordoado. Parecia que o selo que existia há milhares de anos estava ficando sem energia. A força de Kluivert estava aumentando. Ele não era capaz de usar sua arma do mal a um momento, mas agora estava pronto para liberar esse poder. Se isso continuasse, Fei sentiu como se estivesse condenado. Afinal, este era o mundo real e não o mundo do jogo.
Enquanto rangia os dentes, Fei tirou um pergaminho misterioso de seu anel de armazenamento e o abriu no ar. Então, uma nuvem de chamas douradas o envolveu instantaneamente. Isso foi uma recompensa por completar uma das missões no Diablo Wood. Esse pergaminho divino era capaz de aumentar todas as propriedades de Fei em 15%. Fei tinha usado um pergaminho semelhante a esse obtido no modo normal, mas ele teve que usar este pergaminho do modo pesadelo aqui hoje, pois estava em perigo. Em apenas um segundo, a força de Fei aumentou muito novamente. Dentro do Palácio Sagrado do Sacrifício, parecia que Kluivert não estava tentando perseguir. Ele ficou parado e olhou com aquela espada maligna na mão. Ele olhou para a barreira de energia no topo da cidade, e o espírito assassino em seus olhos gradualmente desapareceu quando a reminiscência apareceu. Ele murmurou: depois de milhares de anos, finalmente pude ver esse cenário familiar novamente. Uma nova era está prestes a começar. Deuses! Vocês, entidades arrogantes, devem estar se preparando para isso. No entanto, você está realmente pronto desta vez. Assim que ele terminou, Kluivert franziu a testa e cortou atrás dele. Voxos! Fei, que foi jogado para longe de alguma maneira, reapareceu dentro do Palácio Sagrado do Sacrifício, e ele estava girando como um peão. A energia dourada estava brilhando ao seu redor, e as energias da espada que estavam disparando dele cortaram a escuridão e miraram Kluivert. Bum! O triturador de pedra e o Mortal Kings colidiu com aquela espada do mal. As ondas de energia cinza e dourada se expandiram para fora, e todos os pilares gigantes de pedra com os padrões em espiral entraram em colapso instantaneamente quando foram atingidos. Sem tantos pilares de suporte, o teto não podia ficar onde estava. Todo o palácio sagrado do sacrifício começou a tremer, e parecia que estava prestes a entrar em colapso. Fei rapidamente recuou por 8 passos, deixando uma série de pegadas claras no chão. O corpo de Kluivert tremeu levemente e seus pés afundaram no chão. Em termos de força pura, Fei era inferior. Afinal, o poder de um deus demoníaco não era algo que um mortal pudesse imaginar, mesmo que esse deus demoníaco tenha acabado de acordar e esteja fraco. Infelizmente, não adianta. Humano, trema de medo. Você não pode mais suprimir meu poder. Realmente. Acho que não. Um sorriso estranho apareceu no rosto de Fei, e de repente ele abriu outro pergaminho. Pontos prateados brilhantes saíram do pergaminho e avançaram. Essas runas de prata moviam-se em torno deste palácio escuro como girinos, espalhando-se em uma velocidade insana e envolvendo Kluivert nelas. Essas runas continham poder divino, e não eram inferiores em comparação ao poder de Kluivert, e rapidamente encheram o palácio sagrado do sacrifício. O rosto de Kluivert mudou instantaneamente de cor. Runas divinas. Como? Como os humanos sujos podem compreender esse poder? Quem é você? Os deuses já estão no mundo. Ele rugiu. Ao ouvir isso, Fei percebeu algo e tomou nota em sua mente. Ele não tinha tempo para gastar com isso no momento. Ele se transformou em um traço de luz dourada e voou em direção a uma estrutura em forma de torre que tinha várias luzes ao seu redor depois que o palácio sagrado do sacrifício desabou. Era o altar do renascimento, foi a chave para o renascimento de Kluivert. Fei estava planejando destruir este altar para que Kluivert não pudesse mais ser revivido. Dessa forma, esse deus do mal estaria em seu sono profundo pela eternidade. Você se acha inteligente? Morra! Kluivert também entendeu instantaneamente a intenção de Fei. Quando ele avançou, a espada gigante em sua mão cresceu em tamanho sob sua energia, e desceu cortando em direção às costas de Fei como se quisesse destruir o mundo. Bum! No entanto, esse ataque não chegou a Fei. As runas divinas de prata iluminaram-se instantaneamente na área, formando uma esfera de energia prateada. Kluivert e sua espada foram imediatamente trancados dentro desta esfera, e ele foi jogado de volta depois de atacar.
Ao mesmo tempo, Fei apareceu no altar do renascimento. Fora do palácio. Sentindo as terríveis flutuações de energia vindas do palácio divino, a princesa da tribo do mar que estava esperando junto ao portão ficou atordoada. Este humano é capaz de lutar com o Sr. Kluivert por tanto tempo. Como ele está fazendo isso? De repente, ela sentiu que deixar esse humano entrar no palácio divino foi uma decisão errada. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 802. Sucesso! O altar do renascimento não era tão magnífico e misterioso. Parecia um altar de pedra básico com cerca de 6 metros de altura, e a superfície de pedra cinza estava cheia de marcas deixadas pelo tempo. As gravuras já se tornaram vagas sob a corrosão do tempo, e a maioria delas não era clara para o olho humano. O topo do altar era a parte mais aterrorizante. Havia uma complexa variedade de magia azul, e estava gravada no topo do altar. Para colocar com mais precisão, parecia que essas linhas e padrões azuis nasceram com este altar e estavam se movendo. Como um coração, essas gravuras estavam se expandindo e se contraindo em um ritmo místico, e parecia uma flor acima do altar. Apenas em alguns segundos, as gravuras mágicas finas e granulares apareceriam, e havia tantas dessas linhas finas quanto as gotas de água no oceano. Não havia como fez saber que tipo de matriz mágica era essa. Rugidos e barulhos colidindo vieram por trás. Fei se virou e deu uma boa olhada. O deus malvado Kluivert estava batendo seu corpo contra a esfera de energia ao seu redor como um leão preso, e sua energia foi derramada em todas as direções. No entanto, ele não foi capaz de quebrar essa prisão leve criada pelo pergaminho divino de aprisionamento que continha runas divinas. Até sua espada maligna só podia deixar marcas fracas na esfera de energia prateada. O pergaminho divino de aprisionamento foi o produto mais avançado do laboratório dos cientistas loucos, e quase continha todas as runas divinas que Akara e Caim descriptografaram. Mesmo que Kluivert fosse um deus de verdade, ele não estava de volta ao auge e não conseguia se libertar dessa prisão leve com facilidade. Como Kluivert não pôde sair logo, Fei teve tempo de concentrar toda a atenção no altar. Fei moveu sua energia espiritual que foi transformada em muitos fios finos. Então, esses fios foram transformados em uma rede, e o rei a deslocou para a misteriosa matriz mágica com cuidado. Fei estudou matrizes mágicas de Akara e Caim, e também aprendeu todos os tipos de matrizes mágicas e princípios mágicos que eram populares na Era Mítica com a espada do Rei Demônio. Portanto, ele sabia que todas as matrizes mágicas eram criadas por caminhos mágicos simples, mesmo que elas fossem incrivelmente complicadas. Se Fei fosse capaz de descobrir como funcionava um único caminho mágico, ele poderia resolver o problema em questão. No entanto, como quase todos os magos sabiam disso, os criadores das matrizes mágicas colocavam armadilhas protetoras ou caminhos falsos nas matrizes mágicas. Dessa forma, era muito mais desafiador descobrir os princípios por trás das matrizes mágicas. Se alguém identificasse o caminho incorreto e desencadeasse a matriz mágica, a morte era inevitável. Na maioria dos casos, quanto mais complexa era uma matriz mágica, mais protegida seria. A razão pela qual esse altar do renascimento era poderoso e poderia moer a energia naquele selo que prendeu Kluivert por milhares de anos foi devido a essa complexa matriz de magia azul. Isso por si só mostrou quão avançado e bem protegido era essa matriz mágica. Portanto, quebrar essa matriz mágica seria um processo lento e tedioso para Fei. Mesmo que ele não se incomodasse, eram necessários cerca de meio mês para Fei decodificar essa matriz mágica divina. No entanto, o pergaminho divino de aprisionamento não conseguia prender Kluivert por tanto tempo. Assim que Kluivert quebrasse aquela prisão leve, Fei teria que escapar. Felizmente para Fei, sua missão não era descriptografar essa matriz mágica. Em vez disso, ele tinha que destruí-lo. Tudo o que ele tinha a fazer era quebrar uma pequena trilha mágica nessa matriz para detê-la.
Assim como uma máquina bem calibrada, basta puxar um parafuso importante para estragar tudo e fazê-lo parar de funcionar. Depois de 5 minutos, uma expressão alegre apareceu no rosto de Fei. Ele já havia descoberto os poucos caminhos mágicos principais nessa matriz mágica divina, e tudo o que ele precisava fazer era cortá-los com sua energia espiritual. Então, essa matriz mágica perderia seu efeito e deixaria de corroer o selo que estava aqui há milhares de anos. No entanto, esse processo também era perigoso. Destruir uma matriz mágica criaria uma reação. A reação dessa matriz mágica de nível divino estaria próxima do ataque com força total de Lorde do Sol Ardente no auge. Sol da Manhã, Sol Nascente, Sol Ardente, Fei era apenas equivalente a um Lorde do Sol Nascente, então ele tinha que ter cuidado. Caso contrário, essa reação seria suficiente para matá-lo. Logo, gotas de suor apareceram na testa de Fei, e as gotas de suor se misturaram com o sangue que escorria das feridas em seu corpo enquanto elas pingavam. Fei lembrou-se de uma técnica secreta de energia espiritual naquele misterioso pergaminho roxo, e era adequada para este trabalho. Depois que ele se familiarizou com a técnica, ele começou a tentar cortar os caminhos mágicos com cuidado. Bum! Um feixe de luz azul profundo disparou repentinamente do altar do renascimento, e raspou o ombro de Fei antes de penetrar no teto meio destruído do palácio sagrado do sacrifício. Esse poder era insano. Depois de destruir o telhado, quebrou a barreira de energia azul em torno desta cidade e desapareceu na água do mar. Esse poder era indefensável e de tirar o fôlego. Depois que desapareceu por um tempo, uma leve luz azul ainda irradiava no ar. Embora a barreira de energia azul ao redor da cidade possa se recuperar rapidamente, desta vez não foi rápido. Felizmente, a água do mar foi empurrada por uma força invisível como se estivesse congelada. Portanto, a água do mar não caiu na cidade e destruiu tudo. Sucesso! Fei estava emocionado por ter cortado com sucesso aqueles importantes caminhos mágicos nessa matriz mágica azul. Além disso, ele havia desencadeado aquela reação poderosa e desviado a tempo. No momento, a matriz mágica azul em cima do altar do renascimento estava diminuindo. Como um balão que tinha um buraco, seu poder estava escapando lentamente. Droga! Você realmente, humano imperdoável! Sentindo a mudança no altar, a expressão de Kluivert ficou sombria. Ele lutou e atingiu a prisão leve cada vez mais, e chocantes marcas brancas foram deixadas na esfera da energia. Parecia que o pergaminho divino de aprisionamento não poderia durar mais. Esse poder, não é a força do Sr. Kluivert. Poderia. Parada em frente ao portão do Palácio Sagrado do Sacrifício, que era a única parte intacta deste palácio, a princesa da tribo do mar olhou para o raio de energia azul que logo desapareceu e perdeu a compostura inicial. Ela estava esperando a batalha dentro deste palácio divino terminar, mas a série de mudanças fez seus sacrifícios se tornarem inúteis. Será que esse maldito ser humano é a mudança potencial mencionada na profecia? Aquele maldito esqueleto não me contou muito. Este humano é tão poderoso. Pensando na misteriosa figura negra e no acordo que ele fez com toda a tribo do mar, essa mulher de repente percebeu algo. Parecia que o esqueleto de ouro que estava escondido na capa preta havia omitido algumas informações importantes. O que era mais embaraçoso era que ela estava muito orgulhosa e desprezava todos os humanos. Ela não fez uma investigação completa sobre o fundo desse jovem humano chamado Alexander, e cometera um enorme erro de julgamento. Será que o continente realmente caiu no controle dos humanos? Os humanos já são tão aterrorizantes. Essa mulher olhou para o palácio sagrado do sacrifício, que estava em frangalhos e pensou um pouco antes de se transformar em um traço de luz dourada e desaparecer no céu da cidade. Ha 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 ha! Bastardos! Venha até mim! Vou deixar você provar a mim, Buckingham! Parado no portal fora da barreira de energia, Buckingham estava coberto de sangue e não tinha mais sua aparência graciosa. A lança mágica em suas mãos foi usada como cajado,
e ele bloqueou este portal para que ninguém pudesse passar. Agora, parecia que ele estava encharcado em uma poça de sangue e estava em péssimas condições. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 803. Por Luan King. Mestre misterioso. Como um louco, Buckingham rugiu e atacou. Sob o poder da armadura mágica dos elementos de fogo, a energia guerreira dos elementos de fogo de Buckingham atingiu um pico. Toda vez que ele lançava sua lança para a frente, mais de 20 membros de alto nível da tribo do mar eram perfurados e transformados em cadáveres. No momento, os cadáveres dos membros da tribo do mar já estavam empilhados em muitas pequenas montanhas. Buckingham estava em um estado furioso, pois apenas matar estava em sua mente. Mesmo que os membros da tribo do mar o atacassem de todas as direções como uma enchente, ele se manteve e lutou por mais de meia hora, não deixando nenhum membro da tribo do mar entrar no portal. Havia muitos ferimentos em seu corpo e vários coloridos de sangue podiam ser vistos. Parte do sangue era dele e parte dos membros da tribo do mar. Havia órgãos internos e carne dos membros da tribo do mar em sua armadura, e a lâmina da espada pela cintura já estava ondulada quando a própria espada estava à beira de quebrar. Esta foi a batalha mais insana em que Buckingham já esteve envolvido. No momento, os passos de Buckingham eram instáveis e sua visão estava escurecendo. Ele sentiu que seus braços pesavam mais de 1000 quilogramas e sua boca e lábios estavam extremamente secos. Além disso, ele sentiu como se um fogo estivesse queimando em seu peito, tentando acender seu corpo. Ele esteve lutando debaixo d'água por mais de 30 minutos agora, e quase não aguentava mais quando não tinha suprimento suficiente de oxigênio. Rei de Chambord! Foda-se você! Seu maldito bastardo! Você já terminou. Se você não sair, eu vou morrer aqui. Buckingham amaldiçoou com raiva. Ele sentiu que seu cérebro deveria estar danificado, e essa era a única explicação do motivo pelo qual ele veio ao mar profundo com o rei de Chambord e guardou esse portal por tanto tempo depois que seu inimigo mortal o pediu. No entanto, não importava quão sujas eram suas maldições, ele não recuou nem um pouco, apesar de poder ser destruído por todos os membros de alto nível da tribo do mar no próximo segundo. Voxos! 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 Sua lança criou muitas imagens posteriores, e mais de 10 guerreiros 6 estrelas da tribo do mar explodiram. Membros quebrados correram na água, e a água ensanguentada encharcou os cabelos de Buckingham. O último pedaço de oxigênio no corpo de Buckingham estava apoiando sua batalha, mas ele sentiu uma imensa quantidade de dor quando sua energia guerreira viajou em seus canais de energia. Este era o sinal de que ele estava cansado. Logo, sua visão ficou turva e uma série de barulhos soou. Puf! 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 Parecia armas perfurando através de armaduras e carne. A dor intensa limpou a mente de Buckingham, e ele rapidamente girou a lança e jogou fora uma elite da classe Lua da tribo do mar, pregando a última no chão. Quando Buckingham olhou para baixo, viu 4 buracos nos ombros e no abdômen, e o sangue escorria. Droga! Desta vez, esse maldito rei Alexander está realmente me atrapalhando. Droga! Parece que todos os heróis morrerão tragicamente. Buckingham sorriu amargamente e nem teve tempo de tratar as feridas sangrentas. Ele puxou a espada mágica pela cintura, girou o corpo e cortou. Uma onda de energia vermelha disparou da espada e matou mais de uma dúzia de membros da tribo do mar que tentaram atacá-lo furtivamente, cortando-os ao meio.
Quando a batalha chegou a essa situação, Buckingham deu tudo de si. Todas as poções que Fei deu de presente para ele foram usadas, a lança já havia deixado suas mãos, a espada estava cheia de rachaduras e a armadura estava quase quebrada. No entanto, os membros da tribo do mar continuaram a atacar ele. Parecia que havia um número ilimitado deles, e não havia fim para essa batalha. Isso fez Buckingham se sentir desesperado. Parece que o bastardo falhou na missão, e ele provavelmente morreu nas mãos daquele deus maligno da tribo do mar. Buckingham cambaleou. Então, uma lança subitamente perfurou sua coxa, e ele cerrou os dentes e cortou a cabeça desse membro da tribo do mar. Ele se ajoelhou no fundo do mar e cortou com a espada para forçar os membros da tribo do mar que estavam perto dele a recuar. Então, ele riu, droga. Eu, Buckingham, vou morrer em um lugar como este. Mesmo depois que eu morrer, e meu corpo se decompor, ninguém saberá sobre isso. Aquele maldito rei de Chambord e eu somos os dois primeiros humanos que sangram por nossa raça, certo? Não estou disposto. Membros da tribo do mar rugiram e atacaram Buckingham de todas as direções. Nesse ponto, Buckingham já desistiu de lutar. Ele fechou os olhos e moveu o último pedaço de energia guerreira elementar do fogo para dentro de seu corpo. Ele ia se autodetonar e matar mais alguns inimigos no último momento de sua vida. De repente, uma energia aterrorizante que estava além das palavras apareceu. Como se outro sol ardente aparecesse acima do mar, as luzes fortes dificultavam a abertura dos olhos. Os membros da tribo do mar, que estavam ao redor de Buckingham, começaram a lamentar e gritar como se fossem sapos em uma panela de água fervente. Buckingham se forçou a abrir os olhos instintivamente e viu uma cena impressionante. Todos os membros poderosos da tribo do mar começaram a derreter aos poucos sob a intensa luz branca, como se fossem bonecos de neve sob o sol quente. Mesmo que eles tentassem gritar e escapar, eles não podiam fugir. As elites da classe Lua da tribo da mar estavam se saindo um pouco melhor, mas isso só prolongou sua morte dolorosa, pois durou mais 5 minutos em comparação com membros comuns da tribo do mar. No momento seguinte, uma indescritível sensação de queimação varreu em direção a Buckingham. Ah, droga! O que é isso? Buckingham arregalou os olhos e rugiu enquanto continuava a recuar. Um humano! Que tolo! Como uma pequena elite de classe Lua como você quer lida com a tribo do mar? Você tem sorte que eu encontrei você. Vai, Escape! Uma voz clara, porém arrogante, soou nos ouvidos de Buckingham. Antes que ele pudesse reagir, ele viu uma figura branca piscando e entrando no portal atrás dele graciosamente. Tudo isso levou apenas uma fração de segundo. Um mestre humano. Buckingham ficou tão atordoado que não conseguiu fechar a boca. Embora ele tivesse apenas um vislumbre dessa figura, Buckingham tinha certeza de que esse mestre era humano. No entanto, o tom e o sotaque desse mestre eram diferentes das pessoas que moravam na região norte de Azeroth. Pelo seu sotaque, parecia que ele era da região central. Os seres humanos têm um mestre tão poderoso. Buckingham olhou em volta e sentiu como se tivesse apenas um sonho. No entanto, tudo o que ele pôde ver foram os restos deixados pelos membros de alto nível da tribo do mar após o derretimento. De fato, nenhum dos membros da tribo do mar a vários quilômetros de distância sobreviveu, e parecia que o número ilimitado de membros da tribo do mar havia sido morto. A fraca luz branca ainda estava piscando na água do mar e poderia matar qualquer criatura. De fato, mesmo os primeiros selos espaciais espirituais do punho que foram deixados pelo rei de Chambord foram derretidos sob essa luz branca. Que tipo de poder é esse? Nesse momento, Buckingham sentiu vontade de tirar uma corda do cabelo e se enforcar. De repente, ele sentiu como se não fosse ninguém, pois nem sabia que esse poder existia no mundo. Depois de descansar um pouco, ele recuperou parte de sua energia e levantou-se, virando-se e entrando no portal. Aquele misterioso mestre destruiu as tropas da tribo do mar,
e já não fazia sentido guardar este lugar. Buckingham poderia ter saído, mas ele não fez isso. Mesmo que eu não possa morrer heroicamente como o rei de Chambord, eu deveria pelo menos descobrir o que está acontecendo do outro lado do portal. Eu deveria descobrir quem é esse mestre humano. Não posso deixar que a escuridão enterre a honra de um herói. Se eu puder, devo enterrar o rei de Chambord para que seu cadáver não seja exposto, e espalharei sua ação heróica por todo o continente. Por alguma razão, Buckingham repentinamente foi muito respeitoso com o rei de Chambord. Esse maldito bastardo é uma figura honrosa e viril. Ele deve ser lembrado e não esquecido. Claro, Fay não sabia que ele já era um herói morto na mente de Buckingham. Depois que ele destruiu o altar do Renascimento, ele descobriu algo mais importante. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 804. Mudança súbita. Quando a matriz mágica divina foi destruída, os belos padrões azuis e gravuras mágicas que estavam se expandindo e contraindo finalmente desapareceram. O altar do Renascimento, com 6 metros de altura, perdeu o poder que mantinha as pedras unidas. Bum! O altar desabou instantaneamente, e os gigantescos pedaços de pedra rolaram e revelaram um pequeno altar branco delicado que estava escondido embaixo. Este pequeno altar era branco e parecia feito de jade. Tinha menos de 1 metro de altura e uma emanação sagrada estava saindo dele. Ele foi esculpido em um pedaço de jade precioso, e a técnica usada para esculpir esse altar foi delicada. A luz branca brilhava ao seu redor, e a luz parecia suave e amorosa como as mãos de uma mãe, o suficiente para curar todos os ferimentos no corpo de uma pessoa. Não havia energia violenta ao seu redor, muito diferente daquele altar do Renascimento. No entanto, os fios de luz branca ao redor deste altar eram tão finos quanto um fio de cabelo, e parecia que eles estavam embutidos logo abaixo da superfície. Embora parecesse que os fios de luz branca estavam correndo soltos, Fay sentiu que havia um padrão profundo quando observou mais de perto. Ficou claro que essas finas linhas de luz eram todas as leis místicas da natureza, mas nenhuma energia foi derramada. Parecia que o criador desse altar branco era incrivelmente poderoso e possuía técnicas de primeira linha. Seu controle da energia e leis da natureza estavam em outro nível. No entanto, era perceptível que faixas de névoa cinza brilhante vazavam lentamente nas bordas deste altar branco, e elas rapidamente flutuavam no ar e se combinavam. Quando essas faixas de névoa cinzentas subiram cerca de 500 metros acima do fundo do mar, formaram um feixe espesso de luz cinza e perfuraram para cima. O feixe de luz violento e assassino quebrava a barreira de energia azul, abria a água do mar e corria para o céu. Foi aquele feixe de luz que Fay viu na superfície do oceano. Esse deveria ser o Celo dos 1000 anos, e que havia suprimido o corpo de Kluivert por milhares de anos. É realmente fascinante. Sob este altar, deve haver o corpo real de Kluivert, um dos 72 pilares dos deuses. Ah, se Akari e Caim estivessem aqui, eles olhariam para este altar como pervertidos que estão olhando para uma mulher bonita. Ha ha ha! Como uma matriz que selou um deus demoníaco por milhares de anos pode ser comum? Assim como Fay tratou aquela matriz mágica de nível divino no altar do Renascimento, Fay primeiro usou um cristal Divi e sua energia espiritual para copiar toda a matriz mágica e documentá-la. Então, ele usou uma técnica secreta que foi registrada naquele misterioso pergaminho roxo e observou essa matriz que estava aqui há milhares de anos. Claro, em vez de destruí-lo, Fay estava tentando consertá-la. Embora Fay já tivesse destruído o altar do Renascimento, o dano que o altar do Renascimento havia causado a este Celo dos 1000 anos e ainda estava lá. Se Fay não pudesse reparar o dano, mais e mais névoas cinzentas vazariam, e Kluivert ainda se libertaria do selo um dia e reapareceria no mundo. No entanto, reparar uma matriz mágica era muitas vezes mais difícil do que destruir uma. Afinal, reparar exigia habilidade e compreensão reais. Depois de olhar para este altar de jade branco por um tempo, Fay sabia que não poderia fazê-lo.
Ouviu-se que a entidade que criou este selo dos 1000 anos e era um deus. Como Fei poderia reparar o trabalho de um deus com sua força atual? Parece que tenho que pensar em outras maneiras. Fei se virou e olhou para Kluivert, que ainda estava preso dentro do pergaminho divino de aprisionamento. Desde que Fei destruiu o altar do renascimento, a força de Kluivert parou de crescer tão rapidamente e ele perdeu a compostura. Embora esse deus demoníaco tenha ficado bravo e tentado se libertar, estava claro que a ameaça que ele representava diminuiu muito. Ele não podia sair da prisão leve em pouco tempo agora. Isso deu a Fei tempo suficiente. O rei decidiu não reparar o selo dos 1000 anos. Em vez disso, ele começou a colocar algumas novas matrizes mágicas com runas divinas dentro dela. Como adicionar outra fechadura à porta semi-quebrada, embora não pudesse consertar a causa principal, era uma solução boa o suficiente. Esse método pode atrasar o reavivamento de Kluivert em 2 anos. Até então, Fei poderá encontrar uma maneira de lidar com esse deus demoníaco. Agora, parecia que essa opção era a melhor alternativa, e a missão de Fei de chegar ao fundo do mar estava quase concluída. Assim que Fei sorriu, respirou fundo e estava prestes a montar a matriz mágica, algo inesperado aconteceu. Uma sensação aterradora que foi suficiente para fazer Fei tremer subitamente apareceu de longe e avançou. Em apenas um segundo, essa sensação apareceu acima do palácio sagrado do sacrifício, que já estava destruído. Fei olhou para cima e viu vagamente uma figura arrogante no céu. Antes que ele pudesse dar uma boa olhada nessa pessoa, este apontou os dedos e disparou 2 energias de espada branca, cada uma com cerca de 10 centímetros de largura. Quando essas 2 energias de espada avançaram, elas se separaram instantaneamente. Como raios, um deles atingiu Fei e o outro atacou Kluivert, que ainda estava preso dentro daquela prisão leve. Faque! Fei amaldiçoou com raiva e rolou no chão, mas isso não foi suficiente para evitar esse ataque. Portanto, ele teve que convocar o triturador de pedra imortal Kins e bloquear esta energia da espada. Bum! A poderosa colisão fez Fei voar enquanto vomitava bocados de sangue. Por outro lado, a prisão leve criada pelo pergaminho divino de aprisionamento foi destruída, e o deus maligno da tribo do mar estava em pior situação em comparação com Fei. A gigante espada do mal em sua mão foi destruída quando encontrou a energia da espada branca. Como um saco de areia quebrado, a parte superior do corpo de Kluivert voou para trás e derrubou muitos pilares gigantes de pedra com padrões em espiral. Um poder tão aterrorizante. Nenhum deus poderia bloqueá-lo. Outro humano. Uma voz clara soou quando a figura em branco apareceu na frente de Fei enquanto envolvida por uma luz branca. Fei cuspiu o sangue em sua boca e fez o possível para se levantar usando o martelo de guerra como apoio. Aquele golpe foi aterrorizante, estava além do reino dos mortais. No momento, para Fei parecia que todos os ossos dentro de seu corpo estavam quebrados e seus órgãos internos também mudaram de posição. Se seu corpo bárbaro não fosse temperado e endurecido milhares de vezes, ele teria morrido. Quaisquer outros lordes da classe Sol que estavam no reino de Fei já teriam sido mortos. Ficou claro que esse homem de branco era homicida e atacou com assassinatos em mente. Fei olhou para cima e ficou surpreso. O humano à sua frente parecia ter apenas 30 anos. Este homem usava uma túnica branca e tinha aproximadamente a mesma altura que Fei. Ele parecia mais musculoso, e sua cabeça era um tamanho maior que as pessoas comuns. No momento, seus cabelos loiros estavam pressionados contra sua pele. Seus olhos e ouvidos eram grandes, mas seu nariz e boca eram pequenos. Quando ele franziu a testa, suas sobrancelhas finas se uniram e seus olhos pareciam 2 triângulos que estavam fixos em sua cabeça. Quando a luz viciosa de cobra brilhou em seus olhos, ele fez os outros sentirem uma sensação assassina e fria. Você é humano. A voz fria e arrogante soou pelos ouvidos de Fei quando este homem de branco fixou os olhos em Fei e perguntou ao rei como se fosse um interrogatório: Fala. Por que você está aqui? Você está aqui tentando conspirar com a tribo do mar e fazer algo obscuro. Fei ficou descontente ao ouvir o tom desse homem. No entanto,
Como esse homem era muito mais poderoso que ele, e Fei não queria ficar do lado errado dessa pessoa que era ainda mais aterrorizante do que o atual Kluivert. Ele franziu a testa um pouco e perguntou de volta: se eu estou não está errado. Você também é da Montanha Santo Marcial Continental, certo? Esse cara de cabeça grande usava o mesmo tipo de túnica que o discípulo número 1 do Santo Marcial Continental Maradona, Saviola. Como você se atreve? Este homem de cabeça grande de branco acenou com o braço e pressionou Fei com uma quantidade insana de poder enquanto gritava: estou fazendo uma pergunta. Quando foi a sua vez de perguntar alguma coisa? Você quer morrer? Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 805. Selo destruído. A raiva apareceu instantaneamente na mente de Fei. O rei levantou a mão e bloqueou a energia branca desse homem grande e olhou para ele nos olhos enquanto dizia, enfatizando cada palavra: não tente agir com firmeza na minha frente, eu não ligo para onde você é. Se você ainda não consegue entender a situação e endireitar suas prioridades, esse deus maligno da tribo do mar escapará. Até então, você não poderá concluir a tarefa que o Senhor Maradona lhe deu. O que você pode fazer então? Como você sabe? Este homem de cabeça grande de branco olhou Fei para Fei, e uma luz assassina brilhou em seus olhos triangulares. Fei percebeu que uma sensação de ganância brilhou nos olhos desse homem quando este olhou para o triturador de pedra imortal Kins. Ficou claro que, quando esse martelo de guerra bloqueou a energia da espada branca sem ser danificado, esse homem reconheceu a propriedade mágica dessa arma e ficou ganancioso. Droga! Parece que esse homem não é um bom ovo. Fei instantaneamente fez o julgamento em sua mente. Ele achava que aquele homem era de temperamento curto e ansioso, entendendo mal a situação e o atacando por acidente. No entanto, agora parecia que não era o caso. Esse mestre que de repente apareceu ficou ganancioso e não era tão simples assim. Quando Fei estava prestes a se mover novamente, algo inesperado aconteceu. Barulhos estrondosos soaram, e as pedras gigantes subitamente voaram no ar e correram para o homem de cabeça grande de branco. Deus do mal Kluivert já havia condensado novamente sua gigante espada do mal, e ele atacou como um animal enfurecido. Ha ha ha! Você é um pequeno deus do mal de outra raça. Como se atreve a tentar se mover na minha frente? Desde que você quer morrer, vou conceder o seu desejo. Ha ha ha! Espada matadora de Deus! Vá! Esse rapaz de cabeça grande, de branco, riu arrogantemente e apontou o dedo sem se virar. Uma energia de espada branca disparou de seus dedos e voou no ar antes de atingir Kluivert, mesmo que esse deus do mal tenha atacado primeiro. A energia da espada bateu novamente na gigante espada maligna de Kluivert, que tinha uma luz cinza brilhante ao redor, e também atravessou o peito de Kluivert, fazendo desaparecer mais da metade de seu corpo. Depois que Kluivert voou e caiu no chão, ele não parecia mais humano. Embora a energia cinza brilhante que foi preenchida com poder divino jorrava de seu corpo quebrado e tentasse restaurar o corpo à sua forma antiga, isso não podia ser feito em pouco tempo. Tão poderoso! Fei estava atordoado. Esse mestre misterioso com certeza tinha forças para ser arrogante. A força desse jovem estava além da imaginação de Fei. Na verdade, ele era a pessoa mais poderosa que Fei já tinha visto. Imperador Yasin, que era considerado inferior a ninguém, o esqueleto de ouro que foi revivido em torno do altar mítico, mago de mortos-vivos Azel Benk, os anciãos do santuário Shi e da Igreja Regional do Norte. Essas pessoas eram todos mestres poderosos que dominavam uma região, mas eram muito fracos quando comparados a esse jovem que parecia ter 30 anos. Kluivert era um deus real, um dos 72 pilares dos deuses da tribo do mar. Mesmo que sua força não tivesse se recuperado completamente, Fei suspeitava que esse homem misterioso que apareceu pudesse rivalizar com Kluivert, mesmo que este estivesse de volta ao seu auge. Todo mundo da Montanha Santo Marcial Continental é tão poderoso. Ele é o próprio Santo Marcial Continental. Não, ele não deveria. Quando mencionei o Sr. Maradona, ele me disse que veio aqui sob a ordem do Sr. Maradona.
Ele deveria ser apenas um dos discípulos lá. Droga! Isso é uma loucura! Apenas um discípulo do santo marcial continental é poderoso. Então, e o próprio Sr. Maradona? Fei ficou chocado. Assim como Buckingham se sentiu quando viu pela primeira vez esse jovem de branco, Fei também se sentiu como um caipira que não sabia de nada. O rei alcançou o reino do sol nascente em tão pouco tempo, e o reino do sol ardente não estava longe. Ele achava que era uma das pessoas mais poderosas do mundo e não havia lugar no mundo para o qual não pudesse ir. Mas agora ele percebeu que não sabia nada melhor. A força deste homem está além do reino da classe Sol. Então, as pessoas podem ficar mais poderosas do que se tornarem lordes da classe Sol. Fei balançou a cabeça com um sorriso amargo no rosto enquanto pensava. Agora, ele se sentia como um novo portão de cultivo que ele nunca conheceu antes se abrir na frente dele. O caminho do cultivo era muito além, quase sem fim. Portanto, ele aprendeu que nunca deveria ser vaidoso. Mas espere. Se for esse o caso, o melhor que posso fazer é passar pelo modo inferno no Diablo World e atingir o pico do reino do sol ardente. Ao usar o Diablo World sozinho, não poderei atingir o nível além da classe Sol. Até então, como eu poderei aumentar meu poder? De repente, Fei percebeu uma questão crucial e opressiva. No entanto, este não era o momento e o lugar para pensar sobre esse problema. Ha 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 ha! Desapontante! Isso é decepcionante! Os assim chamados deuses antigos demoníacos dos 72 pilares são tão fracos. Ha 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 ha! Isso é decepcionante! O jovem de cabeça grande, de branco, virou-se e olhou para Kluivert, que lutava no chão com o corpo quebrado. Com um sorriso zombador, ele riu e falou, mas não mencionou nada sobre Saviola. Parecia que seu irmão mais velho que teve seu corpo possuído por Kluivert não tinha importância para ele. Humano, humano lamentável. Você é um pobre presunçoso. Com apenas o ombro, e acima ainda intacto, esse deus do mal flutuou no ar com a névoa cinzenta apoiando. Agora, ele estava muito mais calmo, mas olhou de volta para o oponente com mais desdém e desprezo. Enquanto olhava para esse jovem de cabeça grande, de branco, como se ele fosse um palhaço, Kluivert riu e disse, pobre alma, você só pode usar sua força fraca para se divertir. Se minha força se recuperar, você só pode fugir com o rabo entre as pernas. O sorriso desse jovem de cabeça grande congelou. Puf! Ele repentinamente riu arrogantemente, parece que mesmo se eu te matar agora, você não estará disposto a aceitar sua derrota. Ha ha ha! Bem bem. Vou liberar seu corpo e esmagá-lo dessa maneira. Informarei que diante de mim, D'Alessandro, os chamados deuses demoníacos dos 72 pilares são entidades inúteis na história. D'Alessandro. Fê instantaneamente memorizou esse nome. Voxos. 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 5 energias terríveis de espadas brancas voaram dos dedos de D'Alessandro e deixaram muitas rachaduras negras no espaço. O objetivo delas era o Celo dos 1000 anos, e que não estava muito longe. O rosto de Fê instantaneamente mudou de cor, mas ele não foi capaz de parar isso. Quando uma série de barulhos estrondosos soou, o pequeno altar que foi feito de um pedaço de jade único explodiu, e a energia dourada instantaneamente se dispersou na área. Então, uma nuvem escura de cogumelo apareceu acima da explosão, e as ondas de energia se moveram em todas as direções. Logo, um buraco que tinha 3 metros de diâmetro e parecia sem fundo apareceu sob o altar quebrado. Ha ha ha! Ha 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 ha! Idiota! Agora, você perceberá que tipo de erro grave cometeu. Aceite a ira de um deus. Ha 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 ha! Um rugido alto soou deste buraco profundo como se viajasse pelo espaço e pelo tempo. Ao mesmo tempo, essa energia demoníaca assassina e chocante poderia ser detectada. Uma mão gigante coberta de escamas negras reflexivas e com unhas longas e marrons como garras estendeu a mão lentamente e agarrou a borda do buraco, parecia a mão perigosa de uma besta demoníaca feroz. Ei,
Você gosta desta novel?